Sadguru Name Sri Guru Deve Name. Boa tarde. Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. Que nós possamos nesse dia elevar nossos pensamentos, tentarmos enxergar toda a orientação que o Criador tem para nós nesse momento, para que nós possamos nos enxergar e desempenhar da maneira mais precisa possível o nosso papel. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Item 13. Mundos de expiações e de provas. E os companheiros aqui estavam perguntando novamente que a gente está gravando o Evangelho. Algumas pessoas não podem vir, não tem tempo, e começaram a pedir. Eu tenho comentado aqui, ajudado a comentar o Evangelho desde 2005, eu acho, e pediram para a gente gravar, porque às vezes a pessoa não pode vir, tem alguém em casa que quer ouvir. Então a gente, normalmente no domingo à noite, a gente coloca esse mesmo Evangelho que a gente fala aqui agora. E se quiser procurar, a gente criou um canalzinho lá no YouTube, é só colocar assim, Transmutação Renata, aí você encontra o canal. Aí se inscrever lá e ativar o sininho, vai, toda vez que publicar, a pessoa tem acesso. Então, hoje, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Item 13. Mundos de expiações e de provas. Aqui já vem no comentário, para o pessoal que já está acompanhando o Espiritismo, não tem um Evangelho espírita. São trechos do Evangelho que são comentados por espírito, ou espíritos. E aqui, se você abrir, todo o capítulo começa com uma passagem. E da passagem, o título do capítulo, ó, há muitas moradas na casa de meu Pai, aí vem os comentários. Então, o item 13 é o comentário já, ó. Mundos de expiações e de provas. Que vos direis dos mundos de expiação, que vós já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência num grande número dos seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso. Mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Então eles estão primeiro contando que a gente, aqui, quem compreende o que é o Espiritismo nada mais é do que um nome que foi dado pelo Kardec para distinguir o tipo de mensagem que estava sendo passada pelos Espíritos e que ficou marcado num livro chamado O Livro dos Espíritos, que é de 1857, que foi colhido de vários depoimentos psicografados em mesas mediúnicas na Sociedade Espírita Parisiense. Então,
tudo o que era de cristianismo, que não vinha sendo cumprido até aquele momento, a parte moral, a parte da valoração da reforma íntima, que estava sendo rejeitada, que estava sendo mal interpretada, que estava sendo confundida, foi novamente repassada para as pessoas. Então, aqui no Ceará, o pessoal costuma dizer que o cavalo selado só passa uma vez, né? E aqui não, no Espiritismo a gente entende que o cavalo selado, tem gente que atribui isso à sorte, né? Passa toda a vida que a pessoa estiver alinhada. Então a gente não vai trabalhar com sorte. Quando uma coisa acontece com facilidade, não era sorte. É porque a gente estava no lugar certo, na hora certa. Então, o que é o lugar certo na hora certa? Se a gente entender que a gente não é criador, mas a gente é criado, que existe um criador e que a gente é criado fazendo parte do universo, em que cada um desempenha um papel. Por exemplo, se não houvesse as plantas para receberem o gás carbônico, fazerem a fotossíntese e nos entregarem o oxigênio, nós, por exemplo, não estaríamos aqui, porque nós precisamos do oxigênio para respirar. Há uma sinergia, uma harmonia no universo, cada coisa funcionando de forma perfeita. Uma criança, diante de milhões de espermatozoides para encontrar com milhões de óvulos na fecundação, para vingar 1, 2, não é por acaso. Nós não acreditamos no acaso. Então a vida ela é lógica. O que acontece é que muitas vezes nós não entendemos a lógica da vida. E não entendemos porque nós não queremos nos entender, nos autoconhecer. Porque se nós formos nos autoconhecer, nós vamos entender que não somos criadores, que nós não somos os donos da vida, mas nós fazemos parte da vida. E que estamos em uma harmonia, uma sinergia, um movimento muito justo e perfeito. Esse é o ponto. Se a gente entende isso, vai entender o Evangelho, porque o Evangelho diz, mundos de expiações e de provas. Aí ele começa tocando aqui na inteligência, ele diz, olha, se você está vendo o nível de inteligência que você tem e a diferença, por exemplo, evolutiva, de você para um primata como um chimpanzé, por exemplo, você vai ver que para ter um desenvolvimento tem que haver contato, tem que haver movimento, troca de experiências e a inteligência vai sendo desenvolvida. Então ele vai dizendo, é lógico que quando você vê pessoas que já têm uma linguagem, uma ciência, uma arte desenvolvida, não se trata de espíritos recém-saídos da mão do Criador. Ou seja, a gente compreende que a gente, como parte, a gente já ocupou vários lugares na existência. Para alguns estudiosos, a gente um dia já foi até mineral, a gente passou por todos os reinos, só que é muito tempo, por isso é a lei do progresso, a gente avançou, a gente está nesse nível e vai continuar avançando. A gente não acredita que retroage, que a gente sai de um ser que já tem um desenvolvimento cultural, intelectivo mais alto e reencarna num ser com um desenvolvimento menos apurado. A gente entende que a lei é do progresso, que a gente vai sempre avançar. Mas é lógico que isso não é de uma vida para outra. Às vezes são milhares de vidas, quiçá milhões de vidas, para a gente evoluir de um nível para o outro. E nesse conjunto de encarnações sucessivas, entre nascer
crescer, renascer, morrer, né? Renascer e progredir sempre, que é um texto do Goethe, que está lá no túmulo do Allan Kardec, no cemitério de Père Lachaise, em Paris. Nascer, não é isso? Crescer, né? Desenvolver-se, né? Morrer, renascer e progredir sempre. A gente vai reencarnar muitas vezes como um ser humano, porque é o ciclo que a gente está. Os indianos chamam isso de gunas. Então a gente hoje está no topo da cadeia alimentar, mas está longe do topo da cadeia de evolução espiritual. Então a gente vem de uma evolução de priscas eras, que a gente não tem noção de quantas vezes a gente já viveu, nem quanto tempo, para a gente chegar até onde a gente chegou. Aí você deve pensar, poxa Renato, se eu passei por tudo isso, era para eu ser um cara, o cara, né? Só que eu vejo que eu tenho muita dificuldade, principalmente com as minhas emoções, que me levam a plantar vento e a colher tempestade. Eu tenho muita dificuldade emocional, eu tenho muito medo, do meu medo eu demonstro muita raiva, aí eu tenho ansiedade, eu quero controlar o futuro, eu quero viver fugindo para o passado. Então, Renato, por mais desenvolvimento de inteligência que eu tenha, eu vejo que a evolução realmente não cessa, porque eu preciso crescer muito, e nessa minha pequena encarnação eu já vejo que eu avancei tanto, tanta besteira, tanta heresia que eu pensava 5 anos atrás, que hoje eu mudei, 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu amadureci, eu estou provando que eu amo. Dizia Platão que a maior prova de amor que eu posso dar para alguém é amadurecer, crescer. Mas eu sei, Renato, que eu estou longe da perfeição. Então nós estamos num mundo de aperfeiçoamento, não de perfeição. Ninguém é perfeito. Esse é um mundo de provas e expiações, não é? Então nós já fomos espíritos nessa conjuntura humana mais embrutecidos. Hoje, menos. Amanhã, menos ainda. Agora, chegar à perfeição é algo que não dá nem para a gente refletir ainda. Então a gente precisa crescer. A gente precisa avançar. A gente precisa continuar. É isso que ele está começando aqui a dizer, mundos de expiação e de provas. Nosso nível, porque diz que tem os espíritos, ele diz assim, rapaz, se você quiser entender como é a evolução dos espíritos, já nessa conjuntura humana, só para ver se você entende, isso aqui não é uma regra matemática, dizem lá os espíritos no livro dos espíritos. É assim, ó, existem os espíritos embrutecidos, existem os espíritos bons, mas antes dele tem os imperfeitos. E depois dos bons é que vem os puros. Então ele começa, né? Imperfeito, bom, puro. O nível que a gente está é de espírito imperfeito. Qual é a diferença para eles lá básica entre um bom espírito e um espírito imperfeito? O espírito imperfeito é aquele que recebe toda a orientação para o que é bom, mas ele tende para o erro, ele teima, ele não concorda. E aí, como ele faz errado, o que acontece? Dá errado. Faça certo que dá certo, faça errado que dá errado. Então ele erra. Aí ele vai em acerto e erro. Toda vez que ele erra, que ele percebe que dá errado, o que ele sente? Qual é o nosso alerta? Qual é o nosso sinal amarelo de que a gente está errado? A dor. A dor é necessária.
o sofrimento é opcional. Porque, como assim? Dor é para ensinar, para mostrar que eu saí do caminho. Se eu estivesse no caminho, tudo dava certo. E eu ia dizer que eu era sortudo. Mas não era, eu estava com Deus, com a natureza, estava no meu lugar. A música católica, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, na minha casa, no meu trabalho, nessa música da Igreja Católica. Conhece essa música? Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quer dizer o quê? Que eu vou estar ocupando o meu lugar. O papel exercido pelo ator na função que ele foi criado. Aí ser um bom ator. Mas a gente não é assim. O cara é pai, aí ele vive, diz que é para sustentar a família, trabalha demais, aí se estressa, aí vai atrás de um relacionamento escuso, quando sai disso vai beber, vai não sei para onde, o que ele tem menos tempo é para a família. Aí Jesus passa, ele não está no lugar dele, tá? Ah não. Porque o lugar do pai era cuidar do filho, não era não? Da mãe cuidar da filha. Principalmente quando é criança. Mas quando a criança é criança, o pai geralmente está no começo da vida lutando para ganhar dinheiro, a subsistência, não é isso? E às vezes ele não tem tempo de estar com o filho. Mas é engraçado como um dia tem tempo para tudo. Mas só que aquele cara sai de lá e ele vai, geralmente o pessoal vai fazer o quê? Vai beber, vai sair com os amigos e quem vai ficar em casa? O filho. Ele não está ocupando o lugar dele. Ele diz que passou o dia trabalhando porque ele é pai. Aí quando é de noite, ele sai e não vai ficar com o filho porque ele quer curtir a vida. Aí ele não quer ser pai. Não acontece não isso? Quem já viu isso acontecer? Pai, mãe. E o filho sente falta. Se ele estivesse no lugar dele, será que ia ser bom para ele? Será que ia ser bom para o filho? Será que ia ser bom para a família? Ou seja, ele ia estar interagindo. Mas veja, ele sabe o que é bom, mas ele desvirtua. Aí quando Jesus passa, ele não está no lugar dele. Ele escolhe uma pessoa para se relacionar. Aí na hora que ele está com aquela pessoa, ele pensa no outro. Ele escolhe trabalhar e quando chega no trabalho, só fica feliz quando é sexta-feira e fica muito triste quando é domingo, porque segunda vai ter que voltar para trabalhar. A mente é distorcida e isso dói. Esse desalinhamento dói. Quer dizer, a gente tem inteligência. O que é inteligência? Escolher dentre. Mas na hora de ocupar o lugar da gente, a nossa inteligência sabe o que é certo, mas rejeita fazer o que é certo. A mãe às vezes sabe que existem duas palavras, uma é sim e a outra é não. Como diz o Emmanuel, o sim e o não existem. O sim não precisa sempre ser um mel. E o não precisa ser um fel. Mas tem que às vezes ser dito, não é não? Aí a mãe, às vezes está carente, o filho pede uma coisa, o que a mãe diz? Não. Ela sabe que era para dizer? Não. Aí o que ela faz? Emocionalmente ela não se controla e diz sim, quando era para dizer não. Ela ajuda ou prejudica o filho? Isso também não acontece não, meu povo? A gente está num relacionamento distorcido, doente, ao invés da gente, sabe, se trabalhar, se curar, a gente quer curar os outros. Mas eu não posso curar ninguém se a pessoa não quer. Eu posso curar a mim mesmo. E mostrar para a pessoa, pelo meu exemplo, que está em recuperação, ou curado, ou ocupando o meu lugar, é bom. Aí a pessoa vê, ali é bom, vou também. Se não, fica um doente atrás do outro.
e um adoecendo o outro. Chama codependência. Está vendo como a gente tem a ver com mundos de expiações e provas? A gente está toda hora sendo provado. Porque só a inteligência intelectual, sem equilíbrio emocional, não resolve nossos problemas. Resolve? Quanta gente tão inteligente e que quando você chega para ela sozinho, a vida da pessoa é totalmente desacertada. Ela é muito infeliz. E a pessoa diz, eu estou na vida, eu quero ser feliz, eu estou para ser feliz. Estou para dar certo. Mas tu não faz o que é certo. Você não quer nem parar para entender o que é certo. É uma prova de que nós somos espíritos imperfeitos. Ou seja, temos inteligência para perceber o caminho certo. Percebemos o caminho certo. Mas na hora de agir, a maioria das vezes a gente vai pelo caminho errado. Sabendo que é errado. Paga para ver e apanha. O que é isso? A dor necessária. Mas é porque Deus é ruim e bate? É não. É para te ensinar. É a febre. Agora, a dor é necessária para ensinar. O sofrimento é opcional. Qual é a diferença de dor e sofrimento? Que a dor era o seguinte, doeu, opa, Senhor, ó, Paulo no caminho de Damasco, perseguindo e matando os cristãos. Caiu cego. Ele pensou, poxa, se eu estou fazendo uma coisa que é boa, como é que dá errado? Então, talvez eu não esteja fazendo uma coisa certa para Deus. Eu não estou alinhado com a natureza. Aí, ele quando cai cego, ele diz, a história que ele já cai dizendo, Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, se eu achava que eu estava cumprindo a sua vontade, e eu senti uma dor, é porque eu não estou cumprindo a sua vontade. Me diga o que eu faço. E o que é isso, Renato? O que é isso? Em Paulo, mente aberta. Esse é o cara certo, na hora certa, que ele sente uma dor e entende que a dor não é porque Deus é ruim, não é porque o filho é ruim, que a mãe é ruim, que ninguém sei quem é ruim. Ele entende assim, doeu porque provavelmente eu estou no caminho errado. E ele abre a mente para dizer o quê? Senhor, me mostre então o que é certo. Aí Deus mostra. E ele tem mente aberta para fazer o quê? Começar a fazer. E foi o que ele fez. Olha, você vai deixar de perseguir os cristãos. Deixo. Você vai perder o seu cargo no Sinédrio. Perdo. Você vai agora ser um cristão. Vou. Você vai ser afastado, criticado, humilhado, apedrejado. O que ele disse? É isso que é para fazer, pai? É isso mesmo? Eu vou. Contar um caso. Se vocês entrarem no YouTube depois, tem um vídeo lá sobre neuróticos anônimos, com a Zélia. Nunca esqueça essa história. Neuróticos anônimos, você bota assim, uma fala que tem, né? Que neurótico é quem tem problema com emoção. E os anônimos são grupos, né, de 12 passos que a pessoa se autoconhece e começa a seguir uma programação para melhorar. E a Zélia, ela tinha um problema com emoção e com codependência. E a filha dela, ela diz que muitas vezes ela precisava ter dito não para a filha dela, mas ela disse sim, quando ela sabia que tinha que dizer não. Ela disse à filha dela, linda, educada, acabou entrando no álcool, depois nas drogas, virou uma drogadicta. E a doença da adicção, do alcoolismo, ela é incurável, progressiva, irreversível, de efeitos fatais, que antes de matar desmoraliza, você perde o nome. O nome. Ah, era o Antônio, não, ali é um bebo velho. Perde o nome, perde tudo.
você tem afastamento emocional de todo mundo e depois material, depois você sai da sociedade. Ou é cadeia, ou é cemitério, ou é hospital, é desse jeito. Aí ela desse jeito, e a filha pra cima dela, ela e a filha morando sozinha em São Paulo. E a filha drogadicta, e violenta, e queria que ela desse as coisas. E ela arrasada procurou e conheceu Neuróticos Anônimos nesses grupos. E lá ela aprendeu coisas importantes como desligamento emocional. Ela nunca conseguiu na vida da filha dela dizer não. Nas vezes que ela tinha que dizer não, ela não conseguia. Ela tinha uma carência, ela não queria ser rejeitada pela filha, ela achava que com isso ela ia conquistar a filha, ela queria, sei lá, mostrar um papel, ela tinha uma baixa autoestima, queria mostrar que ela era boa, entre aspas, e achando que isso aí ia ser bom para ela. Estragou a menina, ela diz. Aí um dia, ela já na programação, aprendendo a se conhecer, aí ela aprendeu o que é desligamento emocional sem ser intriga, de forma amorosa. Aí a filha dela estava muito doida em casa. Ela olhou para a filha dela, minha filha, vá para o grupo de Narcóticos Anônimos. Deixa isso, deixa essa conversa, você vem com esse negócio de grupo, eu quero é usar. É? Ela olhou para ela e disse, pois olhe, por favor, me dê licença, saia da minha casa. Saia da minha casa. Aí quando a menina nunca tinha recebido um não, quando ela viu que ela estava firme mesmo, saiu, pensou, essa doidinha depois vai chorar para mim ligar. Ela disse que fechou a porta, sentou atrás da porta e chorou, chorou, chorou. Ela disse que tinha um negócio com ela, depois tudo ela ia pular, tinha qualquer coisa, ela ia chorar no pé da porta. Aí a filha começou a ligar e ela ia para a reunião e começava a conversar com outros pais de adictos, com outros pais de alcoólatras e dizia, não atenda, não vá ceder, sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Agora o não que você não deu antes, dê não. Se ela quer usar, já é maior, se vira. Aquela conversinha. Se tu quer subir, velho, vem comigo. Agora se tu quer descer, desça sozinho. Aquela história do se teu negócio é beber, o problema é teu. Ninguém é contra álcool, nem contra quem bebe. Agora se teu negócio é parar de beber, junto a gente vai conseguir o que tu não vai conseguir sozinho. Vem pra cá. Ela disse, 3 dias se passaram. Ela ligou para a mãe, aí ela atendeu a filha. Muito doida a menina, ela só fez, puf, tacou o telefone, conhece pela voz, né, que ela estava altamente drogada. Ligou de novo, 4 dias. Mamãe, bufo, taca o telefone. 5 dias, bufo. Aí não ligou o 6º dia. 7º dia, não ligou. 8º dia, ligou. Aí disse, mãe, ixi, ela já percebeu que a voz dela, ela estava limpa, sóbria. Linda essa partilha, você bota Neuróticos, uma delas você vai ver a Zélia falar aí. Lá no YouTube. Aí ela disse, mamãe, diga minha filha, olha aí, ó, desligamento amoroso, ela não está com raiva, não está passando na cara, foi bem clara. Se quer subir, filha, vamos juntos. Se quer descer, desce sozinha. Se tu quer ficar boa, vem comigo. Aqui tem amor, tem recuperação para ti. Agora se tu quer ser doida, vai. Te vira. Ela disse, mamãe, eu estou 2 dias sem usar. E voltei para a reunião, eu estou noutra cidade. Eu voltei para a reunião de Narcóticos Anônimos. E eu estou 2 dias sem usar. Aí ela disse, e aí você acha que vai continuar na programação? Vou, mamãe, eu estou com vontade, eu não quero mais essa vida para mim não. Pois pronto, se você quiser voltar para casa, pode voltar. Mas já sabe, em recuperação você fica na minha casa. Na ativa, você não tem casa comigo não. Olha aí.
Antes tarde do que nunca. Passou a vida todinha se negando a dizer não, achando que estava fazendo um bem. Ó, o sim existe ou não existe? O sim não precisa ser um mel e o não precisa ser um fel, mas às vezes precisa ser dito. Não. Olha a evolução. Ela já era mulher, já era mãe, já era uma senhora, já tinha penado muito com essa menina, foi procurar ajuda, descobriu um modo de se portar emocionalmente com uma pessoa que tem um problema da doença da adicção. E fez. Se agora aqui não é para brincar, não. Se ela vier na adicção, não queira. Não, portinha fechada e telefone na cara. É o caso. Dentro de uma vida, aquele espírito que ficou a vida inteira negando se conhecer e tomar as rédeas da própria vida, teve que tomar. O que ela prejudicou a ela, prejudicou a filha e prejudicou a família dela. Mas nunca é tarde. Por isso que eu acho bonita essa questão da reencarnação. Porque nunca é tarde. Toda porta que a gente abriu, se a gente quiser, Deus vai dar a condição da gente fechar. Toda e qualquer besteira que a gente tenha feito, se a gente se empenhar de coração, entregar, confiar, aceitar e acreditar num poder superior a gente, em Deus, entender que seja o passado eu não posso ajeitar, encontrar as falhas morais que a gente tem, encontrar o defeito de caráter que a gente tem, tentar mudar, seja melhor do que você mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Encontre seu defeito de caráter, tente mudar, e aquele defeito de caráter que você não consegue mudar, entregue e peça que Deus mude. Não vá viver no passado, identifique os erros do passado, repare, peça perdão, peça desculpa, só não faça isso se for agravar mais o problema. Para esses casos que você acha que vai agravar mais, entrega nas mãos de Deus que vai se resolver, a oportunidade vai aparecer, mas tem que ter muita lucidez, tem que ter muita mente aberta, tem que ter muita humildade para isso, porque o nome disso é evolução moral. É aí que um espírito imperfeito, que recebe toda indicação para o que é bom e vai para o erro, ele começa a ter sorte, ele começa a saber o que é bom e fazer o que é bom, fazer certo, e quando a gente faz certo, dá certo. É isso. Ele é uma mensagem ambulante. A gente deixa de escutar o que ele fala e começa a olhar para o que ele faz. É o que Jesus falava, né? Palavra é uma coisa, exemplo, mas não é exemplo da vida dos outros. Exemplo de vida é outra coisa. Então, veja o trecho. Mundos de expiações e de provas está tratando de um ponto. Olha, compreenda, nós não nascemos espiritualmente nessa encarnação, nós somos muito mais antigos. Outra, nós não somos o Criador, nós somos criados. Outra, nós temos um papel, fomos criados para algo essencial na vida e nós precisamos ocupar o nosso lugar. Ocupando o nosso lugar, nós vamos fazer o que é certo. E fazendo o que é certo, a nossa vida vai dar certo. A gente vai ter uma nova maneira de viver, a gente vai ter a alegria de viver, a gente vai ver as coisas com um novo olhar, a gente vai deixar de botar catinga na cor dos outros, a gente vai limpar a lente dos olhos da gente. O que a gente vê sujo no mundo, às vezes é o óculos que está sujo. Nossa. A gente vai deixar de apontar para o outro, para dizer o que o outro faz, e a gente vai começar a fazer. É outro lema fantástico. Viva e deixe viver. Bora repetir? Viva e deixe viver.
Uma frase linda de Joana de Ângeles. Vamos? Por mais que eu ame uma pessoa, eu não posso tomar remédio por ela. Posso? Quem é mãe aqui? Já pensou, algum dia a filha de vocês precisou tomar injeção? Quem era a filha que tomava injeção que gostava? Qual era que esperneava? Mas tu já pensou? Se você dissesse, ela vai se desesperar, e vocês não deu antibiótico em mim, o que aconteceu com a menina? Tinha morrido. Ela tem que tomar o remédio dela. Olha a história da Zélia. Filha, quer recuperação? Está procurando ajuda? Não, eu quero é curtir. Pois vá curtir. Só que com a mamãe aqui não, com a mamãe não é disso. É o famoso quem pariu Mateus? Balance, minha filha. Eu quero é droga. Arrocha, menina. Tu acha que é legal mesmo? Pra cima. Parte pra cima. Vai. Agora, longe de mim. Não, mas quando eu vier de ressaca, aqui na minha casa você não entra. Você só entra aqui no dia que você disser, não quero mais. Nem para passear, de jeito nenhum. Te vira. Não, agora eu deixei, eu quero deixar, eu estou em recuperação. Pois aqui você tem mãe, você tem casa, tem tudo. De novo, se quer subir, vamos juntos. Se quer descer, desça sozinha. Renata é muita insensibilidade, né? Será? Será? A mãe mimou, estragou, o pai mimou, estragou, nunca quis dizer não, vai continuar dizendo sim e entregando a vida para aquilo. A gente tem que entender isso. A gente tem filho, tem mãe, tem pai, tem marido, tem esposa, e a gente ocupa um lugar fundamental para cada um. Eu acho estranho quando a pessoa diz assim, a minha vida é o meu filho. Não, rapaz, a sua vida é sua vida. Você é um espírito criado por Deus e seu filho é outro, você tem responsabilidade com ele, enquanto ele não tem discernimento. Deus dá a vida, Deus tira e Deus mantém. E se meu filho morrer e eu viver, você vai viver. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. E tem que viver bem. Ai, minha vida é a minha mulher. Na sua vida é a sua vida. Ame-se e ame. Porque quem não se ama, dificilmente ama o outro. Quem está ferido, fere. Não tenha dúvida. Não adianta encontrar o erro nos outros, se não consegue encontrar os erros em si próprio. E mais do que encontrar, dá o segundo passo, que é começar a se transformar. Esse é o ponto central da doutrina espírita revelada. É a evolução moral. É autoconhecimento, autopercepção. Renato, mas desse jeito então não tem Deus, é só eu. Claro que tem Deus, você vai ver que um monte de coisa você não comanda. Exemplo, quem comanda o dia que vai morrer? Quem comanda se vai adoecer ou não vai? Quem comanda se vai ser curado? Quem comanda se o filho vai viver mais do que a pessoa, do que a mãe? Alguém comanda isso? Então, um monte de coisa. Se você fosse entender, a primeira coisa que você vai chegar à conclusão é que você não é Deus. E que livre-arbítrio
é o maior presente que Deus deu na sua vida, mas não faz você dono da vida. Você é responsável pelas suas escolhas. Mas as suas escolhas não comandam o mundo. Elas vão aprimorar o seu papel no mundo. E se você estiver melhor no mundo, estiver alinhado, tudo dá certo. Renato, então, aqueles discursos de algumas igrejas que falam que a pessoa prospera, você não acha que é mentira, não? Eu não tenho nem dúvida que é verdade. Ora, mas se você fizer certo, dá certo. Como é que eu vou dizer que uma pessoa que era alcoólatra, drogadicto, batia na mulher, espancava os meninos, não ia para casa, que ele deixou de beber, deixou de usar droga, começou a trabalhar, foi ser um pai e não deu certo? Vocês conhecem essa história? Claro que dá certo. Uma pessoa que começou a trabalhar e não deu certo numa coisa, foi atrás de outra, não deu certo, foi atrás de outra, foi se empregar, depois foi empreender, e ela não desistiu. Vocês já viram uma pessoa que é resiliente assim e não dá certo? Isso é bíblico, né? O pessoal diz assim, né? Fui novo e hoje sou velho, e eu nunca vi um justo passar fome mendigando pão. Não é isso bíblico? Mas rapaz, agora na vida tem altos e baixos, tem vaca gorda e vaca magra, mas fome, mendigar pão, essa é a lógica da evolução, é a lógica da compreensão dos espíritos, dos mundos de expiações e de provas. Nosso mundo, um mundo de expiações e provas. O que é a nossa vida? É a encarnação, é uma construção para nos ensinar. Estamos com as pessoas certas nos lugares certos, para que a gente aprenda a ser melhor do que a gente mesmo, a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém. Só isso. Não tem idade. Idade não necessariamente é sinônimo de maturidade. Não é. Depois que a gente tem discernimento, escute idosos, pega aí um nível de pessoa de 18 anos, vamos pensar aqui da maioridade, a pessoa de 60 anos que tem discernimento. Eles têm desejos, eles têm falhas, eles têm medo, do mesmo jeito. A diferença mais é física, a mobilidade de um é melhor, a do outro não é, mas a mente tem medo do mesmo jeito, tem sonho do mesmo jeito. Então, o centro do evangelho de hoje, ó, há muitas moradas na casa de meu pai, é esse. Nós nos entendermos, sabermos, procurarmos saber sempre quem nós somos, qual é o nosso lugar e ocuparmos da melhor maneira possível o nosso lugar. Por isso que é preciso estarmos em constante aperfeiçoamento, para que a gente saia do nível de espíritos impuros, que recebem orientação porque é bom e fazem errado, e passemos a chegar ao nível de bons espíritos, que recebem orientações para o que é bom e fazem o que é bom. Ponto. O nível é tão esse, que quando perguntaram a Jesus, foram falar com ele, disseram assim: bom mestre. Não sei se vocês lembram dessa passagem do evangelho, diz assim: bom mestre. Jesus olha assim de uma vez para a pessoa e diz: bom é Deus. O que ele está dizendo? Nós não somos um nível de espíritos bons ainda. Nessa encarnação, a gente é impuro ainda. A gente recebe orientação para o que é bom e erra. Sabe que é bom e erra. Quando a gente for bom, a gente vai receber orientação porque é bom e vai fazer o que é bom. Ainda estamos longe, né? Mas precisamos começar e não parar nunca. Como dizia a professora Lúcia, vá sem pressa e sem pausa. Como dizia o Confúcio, vá devagar, mas não pare nunca. Vá devagar,
mas não pare nunca. Constância, permanência, persistência, não é isso? Resiliência. E assim a gente vai conseguir. Quando o Chico Xavier, para a gente concluir, aos 17 anos e pouco, o Emmanuel disse que ele ia ser quem ele chegou a ser conhecido por nós, um homem de um trabalho de dezenas de anos, 420 livros escritos. O Emmanuel disse logo para ele o que ia acontecer no futuro dele. Ele disse: rapaz, é uma obra. Eu, um pobre menino de uma cidadezinha que até hoje é pequena, imagina, em 1927, Pedro Leopoldo. Eu não vou ser capaz disso. O que eu preciso fazer? Eu não vou conseguir. Ele disse: eu estou dizendo a você que se você quiser, nós vamos te ajudar e você vai conseguir. Mas e o que eu preciso fazer, Emmanuel? 3 coisas. Eu me impressiono que nos centros a pessoa fala que as 3 coisas é só assim: disciplina, disciplina, disciplina. Não foi isso que o Emmanuel disse, a frase toda. Emmanuel disse para ele assim, ó: Chico, você topa fazer o que foi programado para você, Chico? Ele disse: topa. O que eu tenho que fazer? Estuda. Olha aí, ó, para cada um de nós que quer melhorar. Estuda, trabalha e se esforça no bem. Aí ele disse: mas como é que eu vou aguentar? Aí ele disse: disciplina, disciplina e disciplina. Mas disciplina para quê? Para estudar, trabalhar e se esforçar no bem. Renato, mas eu tenho 90 anos, eu vou estudar? Vai, estude suas emoções. Estude suas atitudes. Tome as rédeas da sua vida. Não tenha medo. Agora no dia 13 de outubro, né, dia da última aparição de Fátima, coisa mais linda quando eu fui a Fátima, tinha lá no santuário em Portugal uma faixa gigante, diz que quando a santa aparecia, tem até um filme, né, que saiu agora, ela dizia coisas que iam acontecer no futuro para aquelas 3 crianças, e ela disse que ia ter a guerra, e a Itália ia ser arrasada pela guerra, e as crianças ficaram desesperadas. Aí ela dizia assim para as crianças, ó: não tenhais medo. E vocês sabem, né? As crianças superaram a guerra. Ela disse: não tenhais medo. Então, que nós possamos nos estudar para a gente ser melhor, se entender, se conhecer. Estuda, trabalha nesse projeto de Deus. O que nós somos? Projeto de Deus. Não é a música que o Marcos e a Ana cantam? Um dia todos nós seremos anjos. Projeto de Deus. Um dia perguntará a Jesus: o que você vê? Ele diz: eu vejo ali um anjo. Ah, aquele bandido ali? É. Que eu já estou vendo o futuro. Rapaz, aquele papudinho, bebinho, drogadinho, tudo doido, é um anjo. Só que não é hoje. Jesus está enxergando lá na frente. Ele vai evoluir. A dor é necessária. O sofrimento é opcional. Então, estuda, trabalha e se esforça no bem. Vontade, trabalho e merecimento é o que a gente precisa para crescer, diz lá no nosso lar, né? Vontade, trabalho e merecimento. Estuda, trabalha e te esforça no bem. Sejamos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém.
não temos como nos comparar a ninguém. Deus criou cada um para uma função específica. Então, concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que podemos. Sabedoria para distinguirmos umas das outras. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa, mas que nós não deixemos de fazer a nossa parte. Muita paz e boa semana. Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado de. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades. Fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos juntos. Vamos trabalhar e acreditar. Nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham o sonho, não usa para a liberdade. O estimador, sede perfeito, e nos ensinou esta lição, que somente amor será eterno. Ele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos Do planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.